Boa noite, gente. Estamos aqui ao vivo para uma segunda live. Vou dar um tempinho aí pro pessoal ir entrando. Super feliz de estar aqui de novo hoje conversando com vocês, é muito legal. E aí eu vou fazer que nem da outra vez, assim, eu vou falar, né, vou falando e aí depois no final eu leio as perguntas, porque se eu ficar falando e for lendo as perguntas eu vou me perder no meio do caminho, e aí eu perco o fio da meada. Bom, eu coloquei como proposta para a live de hoje falar sobre bloqueios, né, que quem não tem, né, bloqueio é o que atrapalha a vida da gente, bloqueio é um problema. E aí eu até ouvi uma pergunta engraçada assim, bloqueio de quê? Bloqueio do cartão de crédito, bloqueio da conta do celular. E aí eu parei para pensar que, assim, tem bloqueio do cartão de crédito, tem bloqueio do celular quando você atinge o 3G, tem bloqueio de pessoas chatas que a gente bloqueia nas redes sociais, às vezes, tem bloqueio de ligação que a gente faz no telefone e tem os bloqueios emocionais que a gente tem. E o que todos esses bloqueios têm em comum? Eles acontecem quando a gente atinge um limite, ou eles acontecem quando a gente tem uma experiência ruim e no final das contas tudo acontece para proteger. O cartão de crédito bloqueia para ele se proteger da gente não gastar além do que a gente vai poder pagar. A gente bloqueia as pessoas na rede social pra gente se proteger de ter que ver certas coisas que elas escrevem e a gente não tá afim de ver. A gente bloqueia ligações no telefone de pessoas que são chatas e só ligam para encher a paciência, ou ligação de telemarketing, essas coisas. E os bloqueios emocionais a gente faz porque o nosso inconsciente quer, o nosso subconsciente, inconsciente, mesma coisa, ele só quer nos proteger. E o que acontece? A gente tem essa ideia de que a gente tem uma mente racional e a outra emocional, e que as nossas decisões são tomadas, as melhores decisões deveriam ser tomadas pelo nosso lado racional. E hoje em dia a neurociência já está provando que essa ideia não é verdadeira. Porque qualquer decisão que a gente tome, a gente vai tomar baseada numa emoção que a gente já teve. Então, assim, quando a gente vai tomar uma decisão de alguma coisa, a gente sempre busca as nossas informações do que aconteceu, o que a gente tem, né, de base para poder ter aquela decisão, né, para tomar aquela decisão. Quais são os parâmetros que a gente usa para tomar aquela decisão? E todos esses parâmetros, essas bases, essas ideias que a gente usa para tomar essa decisão, elas foram forjadas pelo nosso lado emocional. Elas foram forjadas naquilo que a gente sentiu no dia que algo aconteceu com a gente. Então, assim, para algumas pessoas algumas experiências são positivas, para outras algumas experiências são negativas, e para umas pessoas a decisão seria tomada de uma forma e para outra de outras. E no final das contas a gente usa a racionalização, que é um mecanismo de defesa que a gente tem, né? Que a gente procura não encarar os problemas, a gente procura desculpas para eles, e nisso a gente vai se bloqueando. A gente se bloqueia por causa de trauma, por causa de decepção, por causa de insegurança, baixa autoestima, mágoa, culpa, medo, ansiedade. Então isso tudo faz com que a gente se bloqueie. E aí a gente se impede de fazer as coisas, a gente se impede de relaxar, a gente se impede muitas vezes de dormir, a gente se impede de emagrecer. E tudo que a gente se impede de fazer é porque a gente está se bloqueando de alguma forma. Então, assim, eu não consigo ser feliz. Por quê? O que não tá te deixando ser feliz? O que tá te impedindo? Porque tudo é uma escolha, né? Você vai escolher as coisas que você vai passar na vida. Você vai escolher as coisas que você tem. Não que tudo que você escolhe vai ser bom o resultado. Não, mas aí você vai escolher de novo. Se aquele resultado não foi bom, você vai escolher uma outra coisa de novo. Eu não consigo ganhar muito dinheiro. Por que você não consegue ganhar dinheiro? O que você está fazendo? O que está te impedindo de você ganhar dinheiro? Você mesmo. No final das contas, tudo que bloqueia a gente é a gente.
Você se bloqueia de ganhar dinheiro por quê? Porque você só imagina uma forma de ganhar dinheiro de repente. Ou você só imagina que você possa fazer uma coisa tradicional que está todo mundo acostumado, ou que você aprendeu na sua família, que era uma profissão que você deveria ter e que você deveria se formar, e aquilo que você deveria fazer, e de repente você não é feliz, mas você está fazendo porque você foi levado àquilo e não está ganhando dinheiro. Então, por que não pensar numa outra situação? Ou por que não pensar que de repente você mesmo está se bloqueando de ganhar algum dinheiro? Porque se você fosse uma pessoa muito próspera, talvez você não fizesse parte das pessoas, daquele meio social com quem você convive, que de repente você convive num ambiente de escassez. Você tem uma família que tá sempre no limite, que tá sempre no necessário, né? Tipo, eu vivo com o necessário, eu vivo sem esbanjar, eu vivo sem ter demais, porque se eu tiver demais eu vou estar tirando dos outros e os outros podem ter de menos. Isso é um pensamento, uma crença limitante. Crença limitante que te impede de ganhar dinheiro porque você acha que você vai estar tirando dinheiro de alguém. Ou é uma crença limitante que você tem porque você acha que quem tem muito dinheiro é ganancioso. Ou porque você acha que quem tem muito dinheiro fica arrogante. O dinheiro é o dinheiro. O dinheiro não é nada de bom ou de ruim. Ele não torna as pessoas melhores ou piores. Ele simplesmente potencializa aquilo que a pessoa já é. Então, assim, você de repente se impedir de ganhar, isso é inconsciente, tá, gente? É uma forma inconsciente, é uma forma que o seu inconsciente, seu subconsciente encontra de te defender das coisas que você um dia classificou como ruins, né? Então, assim, essa questão da grana. Você um dia, você cresceu numa família que você sempre escutou que dinheiro não traz felicidade. Vai lavar a mão que dinheiro é uma coisa suja. Isso é super comum. Eu escutei muito isso. Lava a mão que você chegou da rua, pegou no dinheiro, o dinheiro é sujo. Aí você fica com aquilo ali, na cabeça, botou o dinheirinho é sujo. Aí daqui a pouco você entra com a outra questão de gente que tem dinheiro demais é muito gananciosa. Aí mais uma outra coisinha. E aí quando você vai trabalhar para ganhar muito dinheiro, você fala, por que eu não consigo ganhar muito dinheiro? Ou então, por que eu não consigo juntar muito dinheiro? Ou então, por que o dinheiro entra e sai correndo? Porque você aprendeu que se você tiver muito dinheiro, se você for uma pessoa muito rica, você vai ter algum desses problemas. Você vai ser ganancioso, você vai ser uma pessoa que não é uma pessoa espiritualmente elevada, porque pessoas espiritualmente elevadas abrem mão de todos os seus bens. Então, assim, quais são as crenças que te bloqueiam, que são uma defesa do seu subconsciente e que não te deixam andar? Outro exemplo, a parte emocional. As pessoas falam, é porque eu queria tanto encontrar um grande amor, mas eu não encontro. Quais são aquelas crencinhas que a gente tem que bloqueiam a gente? Se eu arrumar um grande amor, eu vou acabar me magoando. Porque grandes amores são muito difíceis de encontrar. Porque as pessoas sempre sofrem nas relações. Porque hoje em dia ninguém quer nada sério. Porque no caso das mulheres, homem é tudo galinha. Então isso tudo é crença, né? E aquela coisa, aquilo que você atrai é aquilo que você ressoa. Então, assim, se você tá pensando o tempo inteiro que todos os homens não prestam, que grandes amores são difíceis de encontrar, ou de repente você colocou em alguém, nunca mais eu vou encontrar uma pessoa como aquela. Não, realmente você nunca mais vai encontrar uma pessoa como aquela, mas você pode encontrar uma pessoa melhor. Até porque você não é mais a pessoa que você era quando você estava com aquela pessoa. De alguma forma você já mudou, você já evoluiu. Então, assim, ficar parado no pensamento daquilo que era melhor, daquilo que já foi, daquilo que não é mais, é uma outra coisa que acaba bloqueando a gente, que acaba impedindo a gente de andar em frente, né? Essas coisas que a gente tem como certas na vida são as piores coisas, porque na verdade elas podem até ser certas, mas elas podem não ser as melhores. E isso é uma coisa muito importante, uma coisa que a gente aprende muito no Access, é o do ficar na pergunta, né? De querer sempre, como pode melhorar. Não quer dizer que a gente esteja sempre insatisfeito, mas é porque a gente está sempre aberto ao que pode ser de melhor. Porque às vezes a gente tem essa ideia fixa de que, eu vou por aqui porque aqui é o melhor caminho. É o melhor caminho?
que você conhece, pode ser. Mas de repente não é o melhor caminho para a vida inteira. Pode ser que tenha um melhor caminho que você nunca imaginou. Pode ser que tenha um melhor caminho que você ainda não encontrou. Então, assim, quando a gente tem uma ideia fixa, uma ideia fechada sobre uma coisa, ela acaba bloqueando a gente de outras coisas maiores e melhores. Então, qualquer coisa que a gente tenha como fixa, são coisas que a gente deveria destruir, descriar e repensar na vida. Bloqueios de, por exemplo, eu queria muito malhar todo dia. Por que você não vai malhar todo dia? Porque eu não tenho tempo. Você não tem tempo por quê? Porque você, de repente, criou uma rotina pra você que te faz ficar ocupado o tempo inteiro, porque isso é interessante pra você. Tem muita gente que precisa dessa coisa de estar 100% ocupado o tempo inteiro. Por quê? Porque muitas vezes ela não quer pensar. Gente, só uma parte aqui, tudo isso que eu tô falando são coisas que acontecem e são parte do meu ponto de vista, tá? Da experiência das coisas que eu venho vendo por aí. Então, assim, de estudos publicados, de coisas que eu estudo, que eu vejo, das pessoas com quem eu troco, e é um ponto de vista, né? E você pode ter uma ideia diferente, você pode ter uma experiência diferente. Então, assim, sempre deixando claro que eu converso aqui com vocês faz parte do meu ponto de vista. Mas eu tava... então na parte do tempo. Tem gente que adora estar o tempo inteiro ocupado. Por quê? Porque às vezes ela não quer ter tempo livre pra pensar. Porque às vezes quando ela tem muito tempo livre pra pensar, ela começa a pensar coisas que ela não curte. Porque ela não soube domar ainda a mente dela. Ou às vezes ela se sentir ocupada o tempo inteiro, ela se sente mais importante. Ou de repente, se ela tiver tempo livre, ela não vai saber o que fazer. Porque muitas das vezes que a gente tem essa coisa de muito tempo ocupado o tempo inteiro, nunca é com a gente, é sempre com algum trabalho ou com alguma coisa que a gente está fazendo para alguém, né? Eu tô trabalhando demais, eu tô cuidando demais dos meus filhos, ou eu tô fazendo demais alguma coisa que não é pra mim. E aí, pouca gente tem muito tempo, assim, aquela história do ócio criativo, né? Do tempo disponível pra si próprio. E aí, o resto vira desculpa, né? Porque eu não consigo fazer isso, porque aquilo me impede de fazer isso. Eu não consigo ir pra academia, porque eu trabalho até tarde, depois eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que fazer o jantar pro meu marido, eu tenho que blá, 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 blá. Então, assim, de repente, será que não valeria a pena você acordar mais cedo, um pouquinho, dormir mais cedo, e aí malhar de manhã? Porque, assim, eu falo isso que eu sou um exemplo vivo da malhação, assim. Adoraria malhar todo dia, mas eu não vou porque eu detesto academia. Mas durante muito tempo foi, porque eu não tô com grana agora, porque eu não tenho tempo, porque não tá dando. Então, assim, a gente cria desculpa pra tudo. E a gente cria desculpa pra tudo, não só pro nosso subconsciente, né? Que o nosso subconsciente está defendendo a gente, mas pra gente também se defender de alguém falar assim, gente, mas ela não malha por quê? As pessoas precisam dar explicação pro julgamento alheio. Hoje em dia eu não preciso mais, eu não malho porque eu não gosto, eu detesto malhar. Gosto de fazer yoga, gosto de fazer outras coisas, mas malhar eu não gosto. Só que eu demorei muito tempo pra chegar e falar assim, não gosto de malhar e acabou. Pronto, é minha opinião. É o meu jeito, você gosta, ótimo, então vai lá malhar. Só que tem gente que realmente gostaria de fazer e aí não faz, mas aí não faz porque tem várias desculpas. E essas desculpas, elas acabam impedindo a pessoa de fazer. E aí, qual é a ideia? Procurar o porquê. Por que você não consegue fazer aquilo? Por que você... adoraria pintar. Eu tenho essa frase, adoraria pintar, mas nunca peguei no quadro pra pintar numa tela. Tenho tela aqui, tenho tinta, tenho um monte de coisa, e sempre fico naquela do amanhã eu vou fazer, porque no momento não é uma coisa que eu queira tanto assim, ou eu tenho algum bloqueio que eu ainda não trabalhei. Então, assim, tudo são coisas que a gente precisa descobrir e trabalhar pra ver por que a gente não faz. São coisas que a gente gostaria, que a gente espera fazer, mas que a gente não faz. Por quê? Porque de alguma forma a gente está bloqueada com aquilo. Não são só coisas importantíssimas, são besteiras às vezes também. Às vezes assim, não consigo dormir. Isso é importante, né? Por que você não consegue dormir? Porque minha cabeça não para de pensar. Por que sua cabeça não para de pensar? Minha cabeça não para de pensar porque eu tenho muito problema. Tem muito problema? Ou às vezes a gente cria muito problema para poder ter muito problema para resolver.
Porque isso também é uma coisa que a gente faz, né? Sem saber, a gente cria muito problema para poder ter problema para resolver. Porque ter problema para resolver deixa a gente ocupado, faz a gente ser importante também, faz a gente ter solução para as coisas, que isso é uma coisa legal, né? Ter solução. Então, assim, por que você não dorme? Ah, eu tenho medo de dormir, porque isso é uma coisa que acontece também, são as fobias. É um bloqueio, né, causado por fobia, só que a gente também precisa descobrir e cavar, e nisso existe o Theta Healing, existe as barras de Axis, existem várias terapias, né, e psicologia, e, né, médicos mesmo, com as clínicas do sono, que são super importantes. Uma coisa não anula a outra, as coisas são todas complementares, elas se ajudam, né, mas a gente precisa basicamente entender que tudo que a gente se bloqueia é a gente mesmo que cria. Então, assim, apesar do tema ser super vasto, ele é super limitado no ponto em que a gente descobre que é a gente mesmo que bloqueia, é a gente mesmo que cria, é a gente mesmo que faz com que a gente não consiga avançar. É a gente mesmo que se para, é a gente mesmo que se proíbe, é a gente mesmo que se sabota. Isso, assim, a gente se sabotar é a coisa mais comum do mundo. A autossabotagem é a pior coisa que tem. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Essa é a minha segunda live. Durante um tempão eu fiquei falando, vou fazer live, vou começar a fazer live, poxa, seria importante fazer live, é legal, né? Porque aí a gente troca com as pessoas, a gente conversa, a pessoa vê quem é aquela pessoa que tá escrevendo aquele post todo dia, né? Todo dia eu boto lá uma frasezinha com um textinho embaixo. E a gente percebe que às vezes as pessoas só leem as frases, algumas leem as frases e os posts e o textinho, só que não tem uma cara. E eu sempre achei interessante, achei importante botar uma cara nesses posts, né? E aí eu ficava, vou fazer uma live, vou começar a fazer live. Só que aí não vou fazer live ainda porque eu não tenho a iluminação boa. Não vou fazer live ainda porque ainda não pintei a parede do escritório, tá pintada. Não vou fazer live ainda porque o meu tripé tá sem o negocinho que atarracha o negócio que segura o celular. Então, todo dia eu tinha uma desculpa do motivo para não fazer minha live. E isso é uma autossabotagem. Isso é uma defesa. Por quê? Que eu tava me bloqueando, por quê? Porque eu tinha vergonha, porque eu achava que as pessoas podiam achar horrível, porque eu achava que eu ia ficar com a cara assim ou assada, porque eu não tava com o cabelo legal, porque as pessoas podiam criticar, e realmente tive crítica do primeiro, legal, mas assim, uma coisa que eu também já cheguei à conclusão isso tudo é o que eu penso de mim, né? O meu cabelo tá assim, o meu cabelo tá assado, porque o que vocês pensam é uma coisa com vocês, é uma coisa de vocês, não é a minha, né? Então o que me proibia, o que me impedia de chegar aqui e fazer essas lives era eu mesma. Porque eu ainda não tinha escutado nada de ninguém. Depois da semana passada, eu até escutei, que eu passei muito a mão no cabelo. Sim, passo sim, que eu me vejo. Na hora que eu tô fazendo a live, eu tô me vendo falando com vocês. E aí eu vejo o cabelo arrepiar e eu passo a mão. Que diferença faz, né? Então, assim, não é um bloqueio, não vai virar um bloqueio. Não foi uma coisa assim, bicho de 7 cabeças, como eu esperava. Foi super legal, eu curti a beça fazer, tô curtindo a beça fazer essa. Então, assim, por quanto tempo eu me bloqueei porque eu achava que eu tinha que ter a parede perfeita, porque eu tinha que ter a iluminação perfeita, porque eu tinha que ter o tripé perfeito, que meu cabelo tinha que estar perfeito, que minha cara tinha que estar boa, e aí eu fui me parando, entendeu? Isso era um bloqueio. Eu estava me bloqueando de fazer uma coisa que é necessária, que é boa, que é legal pra mim, que é legal pra vocês, é uma contribuição, pra quem curte o que eu tô falando, é uma contribuição, né? É uma troca, porque agora quando eu abrir para as perguntas e para as respostas, vocês podem virar e falar assim, não acho nada disso, e aí a gente vai debater, a gente vai conversar. Então, assim, é uma troca e é super interessante para todo mundo. São as coisas que a gente acaba se bloqueando. Quero viajar. Por que você não viaja? Porque eu não tenho dinheiro. Então, assim, a gente fica nessa de uma desculpinha atrás da outra. Por que eu não faço isso? Por que eu não faço aquilo? Por que eu não vou ali? E são os bloqueios. São os mecanismos de defesa que a gente encontra, que o nosso subconsciente encontra para proteger a gente, proteger da decepção,
De repente eu não queria me decepcionar comigo se eu fizesse uma live que fosse horrorosa, no final das contas. Ou eu não queria me decepcionar comigo se eu fizesse a live e não tivesse ninguém no ar na hora que eu começasse a falar, e se eu ficasse falando 1 hora e ninguém aparecesse. Então, assim, é isso, entendeu? São coisas que o nosso subconsciente faz para proteger. No final das contas, basicamente, qualquer bloqueio, seja o da operadora do celular, seja do cartão de crédito, seja o da gente bloqueando alguém no telefone, ou a nossa mente bloqueando a gente de fazer alguma coisa, é um mecanismo de defesa. Sempre é um mecanismo de defesa, e que a gente precisa descobrir o que fazer para ultrapassar esse mecanismo de defesa. A gente precisa descobrir por que a gente está com esse mecanismo ligado, por que a gente não está conseguindo chegar lá, o que está impedindo a gente de fazer cada uma dessas coisas que a gente quer fazer realmente, porque também às vezes a gente diz que quer, mas no fundo não quer. Então, assim, clareza é uma coisa importante. A gente parar para pensar no que a gente realmente quer. Por exemplo, eu quero viajar. Eu quero viajar. Pra onde? Não sei, eu quero viajar. Pronto, você já não tem clareza, você já não tem muita certeza, porque se você não sabe pra onde você quer, então você não tem muita certeza. Se você não tem muita certeza, é uma coisa que você pode deixar pra depois, então você não quer tanto assim. Então é aquilo. Não só ter certeza do que você quer, pra ver se realmente você tá bloqueado, ou se você nem quer tanto assim, mas tá só dizendo que quer. E aí não é um bloqueio, é realmente só uma coisa que você não quer tanto assim. E nos bloqueios é a gente descobrir quais são os motivos desses bloqueios, e por aí fora e trabalhando e vendo, e aí autoconhecimento, gente, é o principal. É você parar, pensar de onde vem isso, por que eu sinto assim, o que aconteceu comigo para me deixar com esse pensamento, poxa, eu tenho algum medo de alguma coisa, né? Por exemplo, sei lá, dar um exemplo aqui. A história de ganhar dinheiro, né? Eu quero ganhar muito dinheiro. Por que eu não ganho muito dinheiro? Você tá em casa sentado no sofá vendo televisão ao invés de estar ralando pra caramba? Então, né, de repente você não tá ganhando por causa disso. Ou você tá pensando em alternativas, você tá se empenhando em procurar alternativas para ganhar mais dinheiro, você tá fazendo o que você gosta, porque isso é importante. Se você odeia o que você tá fazendo, você não vai ganhar dinheiro com isso, porque você já tá botando uma energia péssima em cima daquilo que você tá fazendo. Você quer ganhar mais dinheiro por quê? Por que você quer ganhar mais dinheiro? Para você ter poder? Ou porque você quer ganhar mais dinheiro para você ficar mais confortável? Ou porque você quer ganhar mais dinheiro porque você quer ajudar as pessoas ao seu redor? Então, assim, você precisa ter clareza do porquê que você quer o que você quer, para você poder entender o porquê você não consegue aquilo que você quer, né? Porque se você não tá conseguindo, tem que começar a procurar. E aí, o que é? O autoconhecimento. Nesse autoconhecimento você vai parar e vai falar, eu tô me parando aqui, eu tô me parando no momento em que eu não tô fazendo uma coisa que eu deveria fazer. Eu deveria fazer cartão de visita para distribuir para quem me pedir. Olha aí alguma coisa que você deveria fazer. Se eu fizesse um site, talvez tivesse mais gente procurando. Tá vendo? Uma outra opção. De repente, se meu método de divulgação fosse diferente, talvez. Então, assim, aí você vai pensando. Agora, o porquê que você não tá dando esses passos, que na verdade, o que fazer é você anotar e ir dissecando. Mas o porquê que você não tá dando esses passos é a coisa mais importante, né? Porque o que tá te impedindo de seguir em frente neste caminho? O que tá te impedindo de crescer nisso que você quer? O que tá te impedindo de derrubar essa parede que você criou em algum momento, por algum motivo, para você seguir em frente, né? Então, assim, todas as coisas passam pelo autoconhecimento. Na verdade, elas são como base o autoconhecimento, e aí você pode ter ajuda para encontrar essas coisas, né? Oi, Rê. Então, eu vou abrir para perguntas, porque eu acho que se a gente abrir para algum debate, alguma pergunta, talvez fique mais rico, né? O que eu tô falando. Quero que vocês perguntem, que vocês coloquem dúvidas, ou se vocês pensarem diferente, por favor, falem o que vocês estão achando. Eu vou subir aqui para ver se alguém perguntou alguma coisa. Vamos lá.
Marcelo Ornelas falou, temos que pensar mais antes de tomar decisões. Então, Marcelo, assim, essa parte do tem que pensar mais, aí você tá levando esse pro lado do racional, né? Que é uma coisa que já tá, assim, não que a gente não vá pensar para tomar as decisões, né? Só que não só pelo lado racional, porque isso já tá sendo derrubado, né? Pelos neurocientistas, que a gente não... as nossas decisões melhores e maiores e mais importantes, não derrubando a parte racional, elas não são tomadas pela mente racional, porque ela não trabalha sozinha. A mente racional, ela é baseada na emoção. Então, assim, pensar é importante, só que pensar em forma de autoconhecimento, eu acho que é o mais importante. Não necessariamente pensar para dissecar a questão em si. Acho que é pensar para você se entender, para você ver o que você vai ter. É do tipo, como eu vou me sentir nessa decisão, se eu tomar essa decisão ou se eu tomar aquela decisão. Como eu vou me sentir para um lado ou como eu vou me sentir para o outro. Como eu vou estar, né? É uma projeção que a gente pode fazer. Como é que eu vou estar daqui a, sei lá, 1 ano se eu tomar essa decisão ou se eu tomar aquela. Entende o que eu quero dizer? E aí você vai sentir uma coisa meio que... Você vai ter um feeling do que é melhor pra você. E é em cima do sentimento, né? Em cima da razão. Tá? Vamos ver aqui mais. Oi, Jô, chegou. Lu Sante, minha filha, me chamando de linda. Te amo, Lu. Jaque Silva, tô amando todas as suas palavras, vou refletir em tudo que está falando. Ah, obrigada, Jaque. É legal, assim, eu acho que a reflexão é uma das coisas mais importantes pra gente. Quando a gente passa por alguma coisa, tanto boa quanto ruim, a gente deve refletir, né, pra ver o que aquilo impactou pra gente, o que aquilo impactou pro outro, o que aquilo vai gerar, né, no futuro, o que aquilo vai deixar de marca pra gente. Então, assim, tudo eu acho que a gente tem que refletir quando a gente passa pelas coisas. Não a gente virar uma pessoa que fique avaliando e medindo cada centímetro das coisas que a gente faz. Não, mas eu acho que a reflexão é uma parte muito importante da vida e eu acho que todo mundo deveria refletir mais sobre as coisas que faz e as coisas que passa, né, na verdade. Não só do que vai fazer, mas refletir do que passou. Todo domingo tem live, sim, eu tô procurando fazer todo domingo e é uma coisa até que eu queria ouvir de vocês, se vocês curtem esse horário, domingo, 8h30 da noite, porque eu acho que domingo, 8h30 da noite tá todo mundo em casa, é um horário mais mortinho, mas assim, meio que se preparando, né, pra semana, então de repente é interessante. Pra mim eu acho legal, mas se não for pra vocês, se vocês acharem um outro dia melhor, eu acho super válido todo mundo mandar ideia de tema, porque essa semana eu fiquei super pensando o que seria interessante e eu peguei esse tema do bloqueio porque eu acho ele muito amplo, eu acho muito legal a gente falar sobre isso. A Rê, minha amiga, super amiga, psicóloga sensacional, maravilhosa, que a gente trabalhava junto e ela brincava, a gente fazia terapia selvagem, que ela falava, que a gente ficava trocando assim no trabalho enquanto tava parada falando, era muito legal. Jaque Silva, obrigada. Jô, tô achando linda. Linda você, muito esclarecedora, que bom. Paulo Loureiro, ótima live. Perguntas: certos bloqueios podem ser confundidos com pragmatismo exagerado? Certas características de personalidade me parecem bloqueios. Bloqueio é tudo que tua mente te proíbe de fazer. Bloqueio é tudo que pragmatismo exagerado é um bloqueio. A personalidade da pessoa é o que ela é. E aí, se ela tem muitos bloqueios na personalidade dela, né? Porque a personalidade ela vai se formando ao longo da vida. Quer dizer, aquela história, você tem a história dos primeiros 7 anos serem cruciais, né, de vida para formação da personalidade. Mas é uma coisa que você vai aprendendo ao longo da vida a ser quem você é. E ninguém é congelado, ninguém é fixo, todo mundo pode mudar. Só que uma coisa muito importante é todo mundo pode mudar desde que queira mudar, né? Não adianta, um exemplo assim ótimo é o seguinte: eu fumei durante 25 anos mais ou menos.
E todo mundo ficava pra mim, minha filha e minha mãe, assim, então, para de fumar, quando é que você vai parar de fumar? Para de fumar. E eu falava, eu vou parar, vou parar, vou parar. Durante um tempo eu tive um namorado que odiava cigarro, e aí, inclusive, de tanto ele me encher a paciência, eu parei de fumar. E eu parei de fumar, não durou 6 meses, e eu voltei a fumar escondido. E aí o que aconteceu? Eu passei a ser uma pessoa que eu não era pra ele, porque ele não queria que eu fumasse, porque ele odiava cigarro, mas eu adorava fumar. Fumar pra mim era ótimo, me acalmava. Quando eu tava muito estressada, eu pegava um cigarro, era uma coisa maravilhosa. E aí eu passei a ser quem eu não era, pra atender, né, uma necessidade dele. E aquilo não durou. O namoro não durou e eu parar de fumar não durou. Voltei a fumar e eu fumei durante 20 e poucos anos. E a vida inteira todo mundo me perguntando, quando você vai parar de fumar? Quando você vai parar de fumar? E eu falava, um dia eu vou parar de fumar. Até que, no ano passado, em julho, eu conheci o cigarro eletrônico. Passei 3 meses com cigarro eletrônico, tipo julho, 4 meses fumando cigarro eletrônico. Em novembro eu parei com cigarro eletrônico, nunca mais peguei num cigarro, nunca mais fumei e sem ninguém falar nada. Por quê? Porque eu decidi comigo mesma que eu ia parar. E aí, quando eu parei, eu deixei meu macinho de Marlboro maravilhoso que eu amava na gavetinha e disse, se eu me desesperar, se eu achar que eu vou querer matar alguém, eu vou lá e pego meu cigarro, porque eu não me comprometi com ninguém, eu não falei pra ninguém que eu ia parar de fumar, eu não falei que eu ia parar por ninguém e para ninguém. Eu, comigo mesma, resolvi parar. E aí, o que aconteceu? Deu certo. Não sinto a menor falta, mal lembro do cigarro, entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu fiz por mim. Então, é isso. As pessoas, elas mudam. Essa questão de personalidade, elas podem mudar. Eu acredito piamente que todo mundo pode mudar, mas elas mudam por si próprias. Elas não mudam pelos outros, elas não mudam porque os outros esperam que elas mudem, elas não mudam porque os outros querem que elas mudem, né? Ou porque os outros dizem que ela tem que mudar alguma coisa. Se ela achar que é importante pra ela mudar, ela vai mudar. Senão, não adianta nada. Então, não é uma questão só de personalidade. Que mais? E os bloqueios? E bloqueios são coisas que te impedem de fazer as coisas. Não interessa do que você chama, não interessa como você trata, mas se você tiver travado em algum ponto de andar e de continuar fazendo alguma coisa, é algum bloqueio que você tem. E aí tem que descobrir por que você não consegue andar e por que você não consegue abrir mão daquele bloqueio. Porque muitas vezes, é a mesma coisa que eu falei na semana passada, tem coisas que a gente tem com carinho. Tem coisas que a gente tem um bloqueiozinho lá, que é aquele bloqueiozinho do coração, que fazem bem pra gente por algum motivo. É a história do quem tá doente, sempre doente, não fica bom. Ela tem um bloqueio dela não conseguir melhorar. Ela é um bloqueio também, tá? Ela não consegue melhorar nunca, porque ela tá sempre doente com alguma coisa. Aquilo serve pra ela. As coisas que nos servem pra algum bem maior pra gente, né? Não é um bem maior que seja bom, qualitativamente falando, né? É um bem maior pra gente porque te trazem alguma coisa melhor, são coisas que a gente não vai abrir mão. Enquanto a gente não achar que a gente deve, a gente não abre mão. Então essa pessoa que tá sempre doente, por que ela tá sempre doente? Porque ela tem companhia quando ela tá sempre doente. Porque ela tem atenção quando ela tá sempre doente. Então, pra ela, é mais importante ter companhia e atenção do que estar saudável. Entendeu? Pessoas que não conseguem emagrecer. De repente, ela não quer se sentir atraente. Porque, de repente, ela tá num ambiente que, se ela for atraente, ela vai ser muito assediada e ela não quer passar por isso. Isso é uma coisa inconsciente, tá? Então, ela não vai emagrecer. Por quê? E ela não vai abrir mão desse bloqueio. Por quê? Porque é mais importante para ela se sentir segura naquele ambiente em que ela está, de não se sentir atraente para não ser assediada, do que ela ficar magra e aí começar a ser mais assediada. É um pensamento que a pessoa pode ter, entendeu? É um bloqueio, não que ela seja menos ou mais atraente por ser gorda ou não, ou por ser magra, porque também tem gente que é muito magra. Então, é uma questão de o que tá na cabeça da pessoa. O que tá na minha cabeça só eu sei, o que tá na minha cabeça só eu entendo, e o porquê que eu dou uma justificativa assim pra uma coisa e porquê que eu me apego a certos bloqueios, só eu posso saber, entendeu? Só que com a ajuda de alguém, que um psicólogo, uma terapia, o que seja nessas áreas que a gente vai buscar, é mais fácil do que a gente conseguir sozinho descobrir qual é a questão, porque aí a gente tem ferramenta pra tentar descobrir qual é a questão que te bloqueia.
Jaque, qual é o primeiro passo para ir parando com os bloqueios emocionais? Autoconhecimento, assim, não é autocrítica, tá, gente? Porque autocrítica mata. A autocrítica é uma coisa que a gente precisa ter autocrítica, sim, só que não é uma autocrítica cruel, porque o problema da gente é que a gente costuma ser muito cruel com a gente, né? Nós somos os nossos piores carrascos, a gente costuma fazer mal pra gente com uma facilidade incrível. A gente costuma pensar nas coisas e sempre pensar o pior, a gente costuma avaliar as coisas e esperar o pior, e isso é muito ruim. Mas não é uma questão, também não confunda com pessimista, não é uma questão de pessimismo, é uma questão de crueldade com a gente mesmo. A gente porque quando a gente se olha no espelho, a pessoa fala assim, você tá super bonita, e você olha e fala, cara, não tô não, porque hoje meu cabelo tá arrepiado, porque como é que a pessoa tá achando que eu tô super bonita? Só que só você tá vendo aquele arrepiado. Porque de repente você tá acostumada a nem sempre estar com o cabelo arrepiado, mas naquele dia você tá. Aí alguém me conhece hoje e fala, nossa, você está bonita. Aí eu penso, não tô não, porque eu tô mais de 10 quilos acima do meu peso, porque como eu parei de fumar, eu engordei 10 quilos. Só que eu sei disso. É aquela pessoa que acabou de me conhecer, ela tá me achando bonita daquele jeito. E aí eu não tô achando e eu acabo, né, me botando pra baixo e pensando, poxa, ele tá sendo bonzinho me avaliando desse jeito. Entende? Então, assim, a autocrítica, muitas vezes ela é prejudicial, porque muitas vezes a gente é muito cruel com a gente. Mas essa questão de ir parando com os bloqueios emocionais é a gente começar a se autoconhecer, a gente começar a se autoavaliar, a gente começar a pensar nos gatilhos que fazem a gente reagir de certas formas quando a gente reage, o que impede a gente de fazer uma coisa quando você vai fazer alguma coisa. Aí você para. Por que parou? Qual foi o medo? Ou qual foi a insegurança? Ou qual foi a questão que te parou para você não fazer aquilo? Né? Muitas vezes você vai parar para pensar, avaliar, sei lá, aquela coisa antes de deitar, você dá aquela pensadinha, que nem é tão bom, porque você vai, né, perder o sono. E não vale a pena perder o sono por nada, eu acho. O sono é uma coisa muito importante na minha vida. Mas é uma coisa que você tem que ir fazendo aos poucos. Você tem que começar a exercitar essa questão de autoavaliação. Você vai começar a exercitar a questão de você se conhecer melhor. Você vai começar a exercitar o controle da tua mente. Você vai começar a tentar controlar os teus pensamentos. Porque aquela coisa, vou dar um exemplo clássico. Você liga pra alguém e a pessoa te dá um toco. Aí você começa, por que me deu toco? Me deu toco porque não quer falar comigo? Não quer falar comigo por quê? Será que eu fiz alguma coisa? Ih, meu Deus, naquele dia eu fui em tal lugar, encontrei com a pessoa e fiz tal coisa. Ih, ela ficou brava comigo. E aí você começa a entrar numa paranoia, que às vezes a pessoa tá no dentista e ela deu um toco em você, porque naquela hora ela tá de boca aberta com uma pessoa dentro da boca dela e ela não consegue falar com você. E aí a gente às vezes naquela coisa faz milhares de histórias e é o lado que a nossa mente é má com a gente. E a gente precisa ter o autocontrole da mente. Entende? Essa questão do autocontrole da mente é uma das principais ferramentas para a nossa vida. É a gente começar a exercitar isso diariamente. Porque é diariamente que a gente, quando entrar numa dessa de começar a pensar e criar historinha, porque você não sabe o outro lado. Aconteceu uma coisa parecida comigo há pouco tempo. Estava falando com alguém, a pessoa sumiu, não respondeu mais. Eu falei, gente, o que aconteceu, né? E no final das contas eu falei, vou perguntar, não vou perguntar? Pergunto? Não vou perguntar, pra que eu vou perguntar? Se a pessoa quiser falar alguma coisa, ela fala. E depois eu falei, não, gente, eu tô imaginando alguma besteira que nem existe, nem tem porquê. Aí perguntei, não era nada, era só um problema mesmo no software, no aplicativo. Então, assim, entende o que eu quero dizer em relação a isso? A domar os pensamentos, porque muitas vezes os pensamentos saem voando e levam a gente para onde a gente não quer. E aí quando a gente tem esses pensamentos que levam a gente para onde a gente não quer, muitas vezes a gente cria alguma coisa e deixa ali um pontinho que vai acabar bloqueando a gente numa outra coisa ali na frente. Entende? Essa questão do bloqueio que é criado num ato, às vezes, uma besteira. Tinha um exemplo bom disso, de um bloqueio criado por uma coisa assim super boba, e era uma coisa de infância. Eu atendi uma pessoa que ela é mais nova, de 3 irmãos, e todos recebiam mesada. Só que a mesada ela era
dada em função da idade, né? O valor da mesada, ele correspondia à idade da pessoa. E aí, quando essa pessoa fez aniversário, não teve reajuste. Não teve reajuste porque provavelmente o pai esqueceu daquilo que ele propôs, né? Ou esqueceu que a mesada ia mudar, esqueceu, simplesmente. E a pessoa cresceu com uma questão de que ela não valia tanto quanto os irmãos, porque ela não teve o reajuste que todo mundo tinha sempre. Então, assim, para vocês verem que uma besteira, às vezes, ela pode ser significada como uma coisa tão importante na vida da gente. Ela não se sentia uma pessoa bem avaliada pelos pais porque em algum momento o pai deu um mole de esquecer de reajustar a mesada, que era uma questão em função da idade. E a mesma coisa é a bobeira. Um outro exemplo. Eu tenho uma sobrinha que eu sou brincalhona e eu sou meio terrorista, que eu falo terrorista não, eu sou severa, né, com a criação da minha filha, eu sou bem general. E aí a minha sobrinha veio, quando era pequenininha, veio dormir aqui em casa e elas brigavam bastante no começo. E aí eu falei pra elas, quando ela chegou aqui, eu falei, olha só, vamos fazer o seguinte, ninguém briga nessa casa, porque se começar a brigar, eu penduro uma na janela e afogo a outra no vaso sanitário. E ri, isso aí. Essa minha brincadeira demorou uns 3 anos no mínimo pra eu descobrir que ela levou a sério e pra eu entender que cada vez que ela vinha aqui em casa, ela não queria dormir aqui e ela chorava toda vez que ela dormia aqui, porque ela achava que ou eu ia pendurar ela pela janela ou que eu ia afogar ela no vaso sanitário se ela brigasse, entendeu? E isso foi uma brincadeira que eu fiz. Só que pra criança, isso não é uma brincadeira às vezes. Pra criança, uma besteira pode ser uma coisa muito séria que ela vai levar pro resto da vida. Por sorte, eu descobri que ela achava que isso era verdade. Por sorte, eu conversei. Por sorte, esse pensamento dela eu consegui, né, tirar. Mas vocês entendem? Às vezes uma besteira, uma brincadeira de alguém vira uma coisa enorme. E assim, exemplos assim eu tenho milhares. Mas são coisas que viram bloqueios, besteiras, brincadeiras, imaginação da gente. A imaginação da gente cria bloqueios que não existem, que não deveriam existir. Então, é em cima da ideia de vamos domar nossos pensamentos, vamos controlar aquilo que a gente pensa, né? Reflexão, a Andréia, reflexão é sempre muito importante, sim, verdade. Ui, gente, lá vou eu, apertando que não devia. Bloqueios emocionais podem ser o problema? Sim, bloqueios emocionais sempre são um problema. Bloqueios emocionais impedem a gente de fazer as coisas. Eu tenho medo de altura. É um bloqueio emocional. Às vezes ele pode impedir você só de voar de asa delta, que não é nada demais, mas às vezes ele pode impedir você de ir numa reunião, numa cobertura de um prédio. E aí você fala, não vou subir de jeito nenhum porque eu morro de medo de altura. Então tem bloqueios que às vezes a gente pode achar que são besteira e que em algum momento eles podem ser coisas seríssimas pra gente. E, sabe, é sempre legal a gente tentar descobrir o que bloqueia a gente. E assim, os medos são bloqueios. As sabotagens são bloqueios. As inseguranças são bloqueios, são coisas que a gente está fazendo, que o nosso subconsciente está usando como defesa. Os bloqueios são defesa do subconsciente. O nosso subconsciente usa como defesa para a gente não sofrer, para a gente não passar por vergonha, para a gente não passar por alguma coisa que o subconsciente não quer que a gente passe. Então, assim, todo bloqueio é um mecanismo de defesa do subconsciente. Bloqueios são crenças limitantes? Basicamente as crenças limitantes causam bloqueios, mas assim, na verdade, as crenças limitantes, elas são as causas dos bloqueios, né? A gente tem as crenças que são, a gente tem crenças, vou dar um exemplo aqui, a história da crença de que dinheiro é sujo. Tem a crença do que o dinheiro, quem tem muito dinheiro é ganancioso. Isso é crença limitante. E aí, essas crenças limitantes te causam bloqueio para ganhar dinheiro. Você fica bloqueado para ganhar dinheiro, você fica bloqueado para ser abundante, você fica bloqueado para ser próspero. Por quê? Porque você tem várias crenças que te impedem de ganhar dinheiro. Entendeu? Então, assim, as crenças limitantes, elas vão se juntando para trazer o bloqueio, para causar o bloqueio. O bloqueio é o mecanismo de defesa que o seu subconsciente
tem para te impedir de ser ou de fazer ou de se colocar em posição daquela crença, do tipo, não vou ter muito dinheiro porque o meu bloqueio é não ter muito dinheiro. Qual é a crença? Que quem tem dinheiro é ganancioso. Entendeu a diferença? O que um faz com o outro? A crença limitante, ela traz o bloqueio. Entendeu? Porque o bloqueio, ele é o mecanismo de defesa que o teu subconsciente encontra para não deixar você ser aquilo que você acredita, que é ruim, entendeu? Para você não trabalhar, para você não ter contato, você não chegar naquilo que é ruim, entendeu? Então é por isso que é importante a gente desfazer, destruir as crenças limitantes, porque são elas que fazem os bloqueios irem embora. O bloqueio é o paredão que a gente levanta, né, para impedir que aquela crença chegue na gente, para que a gente faça aquilo que a gente não, que o nosso subconsciente acha que a gente não pode fazer, que a gente não deveria fazer. Paulo, e quando alguém acha ser importante mudar para o outro, aí ela muda e passa a atrair a própria essência, isso seria um bloqueio? Mudar para o outro, eu acho que sinceramente ninguém muda para o outro. A pessoa ou ela muda para si própria, ou ela muda para tentar agradar o outro. Mas quando ela muda para tentar agradar o outro, isso não se mantém. Foi a história que eu contei de quando eu parei de fumar, porque meu namorado na época não gostava de cigarro. Eu parei de fumar, não durou 6 meses, e aí depois eu voltei a fumar e mentia pra ele, falava que não fumava. E aí, até que ele descobriu que eu fumava, e aí deu um trelelê louco, né, a briga louca, e o namoro não foi adiante, e a parar de fumar também não foi adiante. Então, assim, mudanças pelos outros não se mantêm, elas não se sustentam. Por mais que, realmente, é uma traição da própria essência, a pessoa realmente está se traindo, ela está deixando de ser ela mesma por uma escolha, ela escolheu por um tempo deixar de ser aquela pessoa. Pode ser que de repente o que ela passou a ser, ela curta e resolva por ela mesma permanecer naquele lugar, é possível, mas aí é por ela mesma, não é pelo outro. Ela pode, pela experiência daquilo que ela tentou ser por causa do outro, ela pode curtir a experiência e resolver que pra ela aquilo é bom. Mas aí já virou uma questão para ela, não é uma questão para o outro. Quando uma pessoa faz uma mudança de personalidade, né? Quando ela muda alguma coisa nela mesma pelo outro, não se sustenta. E mais cedo ou mais tarde volta a ser o que era. Andréia, domar os pensamentos. Domar os pensamentos é a chave da vida, entende? É uma coisa que não é fácil. E assim, todo mundo fala assim, você já tá super, né, master no domar pensamento. Claro que não, gente. Quem mais faz yoga é quem mais precisa, quem mais medita é quem mais precisa. Não é porque a pessoa medita. Essa semana mesmo eu vi um post sensacional de um monge todo laranjinha, né, carequinha, todo laranjinha, mandando um dedão pra um carro que passou. Não é porque a pessoa não é santa, gente. Ninguém é santo. Domar pensamento é uma coisa que todo mundo precisa. Não existe quem não precise ficar o tempo inteiro vigiando. Você tem que vigiar os seus pensamentos. Porque se eles começarem a voar longe, você tá ferrado. Que você vai viver na historinha que tua cabeça cria. Porque aquela coisa assim, eu sou uma pessoa que eu fico pensando com as probabilidades. Pensar as probabilidades é viagem da tua cabeça. A menos que você realmente precise tomar uma decisão, né? E aí você vai falar, a probabilidade é essa ou é aquela. E aí aquilo que eu falei, como é que eu me sinto nessa decisão para esse lado? Como eu me sinto nessa decisão para esse lado? Como eu vou me sentir daqui a tanto tempo se eu tomar a decisão assim ou assado? Mas, se você deixar o pensamento voar no geral, no normal, você não está sendo uma pessoa que está vivendo no presente. Entende? Você tá vivendo, você vai ficar ansiosa porque você tá sempre pensando o que pode acontecer, e o que pode acontecer não é realidade, é só imaginação. O presente é isso, eu tô aqui agora falando na live com vocês e vocês estão escutando o que eu tô falando. Qualquer coisa além disso não é o momento presente, qualquer coisa disso é imaginação. Então assim, o que não é o que tá acontecendo, ou é imaginação ou é lembrança. Então se você vive pro futuro, pensando no que vai acontecer o tempo inteiro, você tá ansioso. Se você vive no passado, porque era tão bom naquela época, porque naquele... você tá vivendo no passado, você vai ficar deprimido. Entende? Então, assim, o ideal é viver no momento presente, fazer o que você tá fazendo, de corpo e alma, e
domar o pensamento, não deixar ele ficar voando nem para frente nem para trás, porque se ele voa para frente você fica ansioso, se ele voa para trás você fica deprimido, né? Já que estou tendo um bloqueio, não estou conseguindo dormir, não consigo controlar a minha mente, vou pensar sobre o que está falando para parar com esse bloqueio. Assim, essa questão do controlar a mente para dormir, eu tenho muito isso. Então, assim, aí o legal é você, de repente, fazer uma meditação, é legal. Aí tem várias coisas, né? Primeiro, a gente tentar procurar a raiz disso, né? Por que você não consegue dormir? Porque tem várias coisas, né? Você não consegue dormir porque você não para de pensar, e você não consegue parar de pensar porque você precisa prever, né? Todas as possibilidades e probabilidades do que pode acontecer em alguma coisa que você está preocupada, ou então você pensa numa coisa que você quer fazer e aí você começa a pensar nas probabilidades daquilo que você quer fazer, ou que você tem que falar alguma coisa com alguém e aí você começa a ter o diálogo. Isso era o meu lindo, do começar a ter o diálogo mental do como seria a conversa com aquela pessoa, e aí eu começo a conversar, né? Não a conversar efetivamente, mas na minha cabeça eu começo a pensar o que a pessoa pode responder, o que eu responderia. Isso é péssimo, porque isso não existe, isso eu já controlei, isso eu já não faço mais, isso já essa loucurinha já passou. E aí é uma coisa que você tem que parar e pensar, gente, por que eu tô pensando nisso o tempo inteiro? O que isso tá me trazendo de bom? Por que eu tô apegada a fazer isso? Por que eu não quero dormir? Né? E aí você pode, primeiro, tentar pensar, né? Segundo, procurar uma terapia que te ajude nisso, que você se identifique. Fazer meditação é ótimo, o Ho'oponopono é uma coisa sensacional, que eu descobri e eu acho incrível, porque é uma meditação que não é aquela meditação de mantra que a gente não conhece, que eu curto bastante também, mas é uma meditação que eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E não você não fala para o outro, não é sinto muito, me perdoe, te amo, eu sou grato para o outro. É uma coisa com você mesmo. Depois, se vocês quiserem, procura o Ho'oponopono, H-O apóstrofe Ho'oponopono. Se eu colocar errado, vai aparecer, vocês vão encontrar do mesmo jeito no Google. É uma meditação havaiana e assim, a história dela é incrível, dos Kahunas, é sensacional. Tem um livro, o grande livro do Ho'oponopono, que também é incrível. E de repente faz isso, antes de dormir, fica no Ho'oponopono, porque aí quando você ocupa, o que é a meditação? A meditação é você ocupar a sua mente. Se você medita pensando na respiração, você medita ocupando a sua mente pensando na respiração, porque aí você impede a mente de pensar outras coisas. Quando você medita com um mantra, você medita ocupando a mente, repetindo aquele mantra, então você vai se impedir de pensar em outras coisas que te, né, deixam meio fora do prumo. Quando você medita com mala, com a japa mala, você medita nas bolinhas e aí você vai pensando naquele mantra que você está falando e na troca da bolinha, e aí você está pensando naquilo que você está fazendo, então a tua cabeça não vai viajar para outro lugar. Então assim, a meditação é muito legal para dormir, porque aí você vai, quando você vê, você pegou no sono. E a outra que eu acho também incrível, que foi uma que me ajudou muito, que é o de você tentar... Cabeça vazia não existe, tá? Essa história, desculpa, pra mim, né? No meu ponto de vista, você parar de pensar, pra mim isso não rola, não consigo. Nunca consegui. O que pode você fazer, que eu acho muito legal, que foi uma das coisas que me ajudou muito, é você parar e pensar, não pensar em nada fixo. Então assim, se vem um pensamento, você observa e deixa passar. Você não criar um diálogo com aquele pensamento, você não pensar no porquê você pensou naquilo, no que aquilo vai te levar, o que você vai fazer com aquele pensamento, blá, 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 o diálogo mental, né? Então vem um pensamento, você observe e deixa ele passar. Vem outro pensamento, você observa e deixa ele passar. E aí quando você se tocar, que você se prendeu a algum, larga ele e vai e fica nessa. Isso também é ótimo, pra mim é muito legal pra dormir. Gente, outra coisa que eu esqueci de falar é que a live aqui dura 1 hora e eu não sei quanto tempo eu tenho, porque não tem um reloginho, o reloginho só avisa quando tá acabando. Então assim, se por acaso estiver acabando, eu vou ver aqui e eu vou falar, ih, ó, vai acabar. Não faço a menor ideia de quanto tempo eu tô falando aqui, tá?
Bom, não tem mais pergunta? Ninguém tem mais nada pra perguntar? Ah, gente, então enquanto vocês, assim, estiverem pensando em alguma pergunta, eu vou aproveitar pra, né, dar meu recadinho também, vender meu peixe. Eu atendo... Faltam 4 minutos? Ah, então, beleza. Obrigada, Silvia. Eu atendo com Theta Healing e atendo com barras de Access. E atendo facelift energético, que também é de Access Consciousness. São 3 terapias, né? O Theta Healing, ele é baseado mais na troca, a gente vai conversar, vai fazer um digging, vai procurar qual é a questão a raiz do problema. Tem toda explicação aí na minha página, depois vocês olharem, tem os destaquezinhos, tem a explicação de cada um deles. E se vocês tiverem dúvida, é só me procurar no direct que eu respondo. Barras de Access são os 32 pontos na cabeça, que a gente toca e faz a liberação das crenças limitantes e das energias que estão estagnadas, das sinapses nervosas. O facelift energético, ele assim, as pessoas curtem muito porque ele melhora as ruguinhas, né? O rostinho vai ficar mais em pezinho, mas não é só isso, ele melhora um monte de outras coisas. As energias do facelift energético, elas mexem com várias coisas super interessantes para a vida. Além de acalmar, tranquilizar, para quem tem questão de sono, o facelift energético é ótimo. E além disso, eu dou o curso de barras de Access. Inclusive, eu tenho agora sábado, dia 29, uma turma na Barra da Tijuca. Ela é das 10 às 19 horas, com intervalo de 1 hora para almoço. É um curso, assim, espetacular. Eu fiquei, assim, pra mim é uma das meu predileto. O Barra de Access eu adoro. Eu acho super interessante. Você aprende as ferramentas, você aprende a aplicar, né, os 32 pontos na cabeça. Quem você quiser, você ganha um certificado internacional de practitioner do Access Consciousness. Aí você pode praticar em qualquer lugar do mundo. E além disso, você vai aprender os 32 pontos, você vai aprender processos verbais, que são super interessantes, que um deles é o mantra, né, do Access, que é o tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Porque assim, o legal é que tudo venha com facilidade, alegria e glória, porque tudo vai vir, né? O bom, o ruim vai vir de qualquer jeito. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que se abrir e esperar que tudo venha com a maior facilidade possível, na maior alegria possível e da melhor forma possível. A glória do mantra é a glória de exuberância. Então assim, que tudo venha a mim com facilidade, alegria e glória. E além desse, a gente aprende vários processos verbais, tem processos corporais. É um curso assim mega interessante que assim, eu acho que devia ser, todo mundo deveria, na verdade acho que todo mundo deveria saber. Barras e Theta Healing são 2 cursos sensacionais. São coisas pra vida mesmo, porque a gente usa no dia a dia da gente e muda muito mesmo a vida. E é isso, gente. Então, se vocês quiserem saber sobre o curso, faltam 2 minutos para terminar. Agora eu recebi um avisinho aqui. Se vocês quiserem saber sobre o curso, aí no meu perfil lá em cima na bio tem um espacinho pro link, para um linkzinho, tipo um site. É só clicar ali que aí vocês vão abrir uma página falando tudo sobre o curso. O dia, o horário, valor, forma de pagamento, o que você vai aprender, o que você vai receber, o que teu certificado você pode aplicar em outras pessoas, você pode aplicar na sua família, pode aplicar em amigos. Se você é psicólogo e quer usar como complemento, isso funciona assim. Tem médico que usa como complemento também no atendimento. É muito legal. Jejum antes de barras é melhor? Não. O curso, assim como o atendimento, não tem nenhum pré-requisito. Qualquer um pode fazer. Não tem idade. O curso de barras, se você quiser levar seu filho para fazer, é super legal. Criança até 15 ou 16 anos, agora não lembro, acho que até 16 anos, acompanhado de um pai pagante, faz o curso de graça. E dos 16 aos 18 paga 50%. Então é bem legal, porque você também em casa pode trocar, né? Se você leva seu filho adolescente para fazer o curso com você, você pode trocar com ele. Ele faz em você, você faz nele. E é uma coisa realmente que muda a vida. Gente, 45 segundos restantes. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Essa live vai ficar 24 horas no ar e eu tô salvando porque eu tô criando meu canal no YouTube. Depois eu vou jogar ela lá também. Quero agradecer muito a presença de todo mundo, quem ficou aqui até agora, quem veio do começo, quem chegou no final. Se chegou no final, ficou interessado, vai lá daqui a pouquinho que vai estar no meu stories, é só clicar lá em cima no stories que ele vai aparecer. E é isso. Muito obrigada, um beijo pra todo mundo. Semana que vem tem mais, 8h30 da noite no domingo. Ainda não sei o tema, se vocês quiserem, mandem ideia pra gente, tá bom? Beijo, beijo. Muito obrigada, adorei. Boa noite.